Estamos começando mais um programa Cobogós, o programa que nós trazemos convidados muito especiais que traz muita inspiração para vocês. São pessoas que sonham e realizam muitas coisas legais. E eu estou novamente aqui muito bem acompanhada, ao lado da minha querida sócia Edilene Almeida. Aê, mais um episódio, mais um programa incrível. E esse a gente vai falar de um tema legal. que está em alta. Super. Muito em alta. Mas, antes de falar do tema, se eu falar do convidado, as pessoas vão entender, né? Vão saber qual que é o tema. Vamos falar sobre carreira em inteligência artificial. O que é ter uma carreira em inteligência artificial? Inteligência artificial não é apenas o ChatGPT, minha gente. Hoje vocês vão descobrir muito além disso e muitas oportunidades com um convidado muito especial, Marquinhos Araújo, que é superintendente de tecnologia e dados e IA no Einstein. Exato. Marcos, muito bom receber você aqui. Prazer pra gente. E o Marquinhos trabalhou em diversas empresas de tecnologia e comunicação, e uma delas, inclusive, eu fiz parte. Tive o prazer de conhecê-lo quando ele não tinha cabelos grisalhos e nem eu. Muita experiência. Só boa história, muita experiência, muita história vivida. Vamos começar então, Vamos né? lá. Começamos. Acho que é bom a gente conhecer um pouquinho mais, né, da sua história, o Marcos se apresentar, falar um pouquinho sobre você. E aí já a gente contextualiza aí o tema principal, que é tecnologia, soluções, né? Falando da sua carreira. Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma grande honra estar aqui com vocês. Muito bacana todo o conteúdo que vocês estão produzindo, as pessoas que vocês estão trazendo aqui. E ainda mais feliz por conta dessa história, né? Do tempo que a gente se conhece. Ela falou do Terra, mas a gente se conhece de antes, da verdade. A gente conhece nada da universidade. Da universidade. Que legal. Bom, falando brevemente da minha carreira, eu tô mais ou menos há 20 anos no mercado, se eu não me engano, se eu não perdi as contas aí. Esse mercado de tecnologia, trabalhando sempre com uma pegada muito conectada à transformação digital. Eu comecei no Portal Terra, e no Portal Terra eu tive uma carreira tradicional de TI, tive a oportunidade de fazer um MBA pela Telefônica, que o Terra é do grupo Telefônica, na Espanha. Esse MBA me ajudou muito, porque nesse processo eu sempre me defini como uma pessoa muito técnica. E quando eu fui para esse MBA, eu tive a oportunidade de entender um pouco mais como funcionavam as outras coisas. E naquela época eu ainda era uma pessoa jovem. Não diga isso. Qual que era a sua idade? Eu tinha 25 anos. 25? Eu lembro quando você foi. Pois é, e foi muito interessante porque nessa linha de pensamento muito técnico, eu acabei fazendo eu fiz um trabalho dentro da Telefônica Internacional na área de contabilidade, na área de planejamento estratégico, na verdade. E imagina, não tinha nada a ver com o que eu estava acostumado. Então eu comecei a entender outros aspectos, então não foi só o que eu estudei, mas o que eu vivenciei. E aí eu comecei a entender um pouco mais o papel do marketing, o papel das outras disciplinas, né? E aí eu comecei a pensar que a tecnologia é habilitadora dessas outras coisas e aplicar na minha vida. E aí quando eu voltei, eu fui uma das pessoas, acho que fui o primeiro ou o segundo que formou o time que desenvolveu a plataforma de música do Terra, o Terra Sonora. Foi algo que eu tenho muito orgulho dessa história. Ai, que saudade! E nesse momento eu já tinha um viés muito analítico, né? Então sempre fui muito analítico, então ajudava ali também com a parte analítica dessa plataforma que era muito interessante. E a partir daí eu tive passagem em startup, né? Aprendi um pouco como que é o mundo ali mais do ecossistema aberto de inovação também. Sim. E em seguida eu fui para Vivo, para a Telefônica Vivo. Na Telefônica Vivo eu entrei de cabeça no mundo de dados, né? Como eu disse lá no começo, sempre conectado à transformação digital. Mas eu fui o responsável pela plataforma de dados da Telefônica Vivo e
pelo projeto de inteligência artificial que é conhecido como Aura. Logo depois, né, depois de ter passado, acho que quase 8 anos na Telefônica Vivo, eu fui para a AB InBev, que é a empresa global dona da Ambev. Eu estava lá como diretor global da área de dados e IA. Foi nessa época aí, um pouquinho antes, na verdade, que eu te conheci. Foi. Foi mais ou menos nessa época. E lá também muito interessante, muito desafiador, né? Eu saio do mundo de telecomunicações, vou para o mundo de bens de consumo, onde eu tenho oportunidade de entender um pouco mais a logística, por exemplo, toda a parte de fábricas, que era algo que eu até tinha curiosidade, mas era muito distante da minha realidade, e foi um grande aprendizado também. E atualmente, eu já tenho quase um ano, mais ou menos, eu resolvi fazer uma nova mudança, né? Eu fiquei 4 anos ali na EBI, e eu estou há quase 1 ano no Einstein. E aí, eu acho que é um pouco a mesma lógica, né? Estou indo para um lugar onde eu tenho a oportunidade de vivenciar uma dinâmica totalmente diferente do que eu estou acostumado, uma dinâmica onde tem muito desafio interessante, né? Eu acho que a possibilidade de impactar positivamente também é muito grande. E eu contei essa história longa, no final das contas, para conectar um pouco com o tema, né, que a gente falou de carreira, e talvez a gente vá falar um pouco sobre perfil de profissionais de carreira de dados, e eu acho que eu posso me colocar como algum tipo de exemplo na seguinte linha, né? A gente tem muita oportunidade de vivenciar setores diferentes e pensar que a estratégia de dados, ou a tecnologia de dados, junto com a parte de inteligência artificial, a gente se habilita a fazer grandes transformações e gerar muito impacto positivo independente da indústria, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? A gente tem essa mobilidade. Sensacional. Para começar, é o básico, né? Sobre o trabalho. As pessoas estão muito acostumadas a pensar na inteligência artificial com a inteligência artificial generativa. Mas, de fato, o que é trabalhar? O que é ter uma carreira em inteligência artificial? Perfeito. Eu vejo a inteligência artificial, na verdade, é algo que não é novo, né? A gente tem aí já coisas acontecendo há bastante tempo, inclusive lá na década de 60, 70, teorias, né, e aplicações, e a coisa vem evoluindo ao longo do tempo. Então, quando a gente fala trabalhar com inteligência artificial, não é exatamente só a IA generativa. A gente está falando de machine learning tradicional, a gente está falando de computer vision, por exemplo, como que é trabalhar com essas coisas? No final das contas, é um pouco de acho que falar do desafio. O que é o desafio de trabalhar com isso? E, na verdade, quando eu sou formado em ciência da computação, quando eu comecei a estudar, já me disseram, você nunca vai deixar de estudar. Você sempre tem que se atualizar. Então, se a gente olhar e responder a sua pergunta de uma perspectiva um pouco mais técnica, basicamente a gente precisa acompanhar a evolução, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa estudar, inclusive para ter o discernimento se você vai aplicar ali uma coisa mais voltada para machine learning, se você vai usar a IA generativa para habilitar alguma coisa. E aí a outra coisa que conecta aqui é que também não é, e mais nos dias atuais mais do que nunca, não adianta só a parte técnica, você tem que ter toda essa parte de soft skill, que é o que vai te ajudar a navegar, por exemplo, dentro de diferentes indústrias, diferentes desafios, ter a capacidade de entender problemas ali e aplicar da melhor forma a melhor solução. Hoje em dia, a pessoa provavelmente vai falar assim, vamos usar IA generativa aqui para resolver esse problema. Não necessariamente IA generativa é a melhor forma de resolver aquele problema. É verdade. E aí, pensando aqui, né, como muda e como todos os dias a gente tem novas soluções e aplicações sendo criadas, né? São milhões de inteligências artificiais aí, e essa atualização, ela passa a ser um grande desafio, porque a gente não consegue nem acompanhar, né, Marcos? Exato. Mas, pensando um pouquinho aqui nessa nova posição, né, nessa nova habilidade, só quem é da área de tecnologia
é que precisa, né, trabalhar com inteligência artificial, ou é quem vai de verdade construir uma carreira em inteligência artificial? Eu acho que a gente está vivendo daqueles momentos únicos que é quase, eu não lembro direito a palavra exata, mas a gente está numa conjunção de coisas que muda o patamar, né? Alguma coisa nessa linha. Assim, quando a gente teve o advento do smartphone, quando a gente teve o advento da internet, onde todo mundo fica conectado, agora vem uma coisa nova, que é a inteligência artificial generativa. E aí, respondendo sua pergunta, as pessoas não vão ter opção. Não é que eu não sou técnico, então eu vou ficar longe desse negócio. Porque o que acontece, na verdade, é que não é que eu estou buscando isso está vindo até mim. Então, obviamente, existirão profissionais que vão, por exemplo, programar novas inteligências artificiais generativas. Sim. Mas tem gente que vai usar isso para otimizar o seu dia a dia, para melhorar, por exemplo, sua capacidade de decisão mais rápido, ou otimizar processos. E isso vai estar em qualquer lugar, vai estar em qualquer área de expertise do conhecimento. Pode ser dentro de um departamento jurídico, pode ser dentro de um departamento de RH, assim como pode ser numa área super técnica de uma empresa que cria uma plataforma de marketplace, por exemplo. Uau, é muita mudança. Muita mudança, né? E o ser humano tem que estar preparado também para isso, né? Psicologicamente também, e aí com competências novas. E quais são as competências, assim, técnicas e humanas também? Bom, o humano pode ser técnico, né? Mas, assim, técnico mesmo, e as competências de uma pessoa, por exemplo, que, como eu, sou jornalista, por formação, mas não venho da área de ciência de computação como você. Tipo, dá para trabalhar? Dá com certeza. O Fórum Econômico Mundial já vem pontuando há algum tempo as capacidades das profissões do futuro, né, até antes do advento da IA generativa, e é sempre na linha de que o soft skill ele começa a ser mais importante do que o hard skill. E onde que isso conecta, na verdade? O seguinte, na capacidade, no pensamento crítico, na capacidade de comunicação, porque no final das contas, se a gente pensar nessa pessoa que não é tão técnica, mas vai trabalhar com a IA generativa, o mais importante é ela ter a capacidade de entender bem o problema, talvez ter uma visão sistêmica, né, do que, qual é o contexto daquele negócio, né, o que eu quero resolver de verdade. E a partir disso, ela vai ter que se preocupar menos se ela vai programar em, sei lá, em Python, em C ou qualquer outra linguagem de programação, e ela vai ter que ter essa capacidade lógica de explicar o problema dela. A tecnologia vai abstrair a complexidade técnica e vai ajudar a acelerar a resolução do problema, né? Se você fala de uma perspectiva mais técnica, profissionais, por exemplo, que vão trabalhar, aí vão falar de IA de uma forma geral. Vou criar, por exemplo, um mecanismo de recomendação, um mecanismo de busca. Aí a gente está falando de outro perfil. São perfis técnicos, né? Então aí são pessoas que têm que ter um background, às vezes, de ciência de dados, engenharia de dados. Aí depende, né? Mas eu acho que, de forma geral, essas soft skills, a curiosidade, principalmente, é o que vai ser a grande alavanca para fazer com que essa tecnologia, que, na verdade, na minha visão, já está democratizada na mão das pessoas, mas ter uma adoção ainda maior. Muito bom. A gente vinha conversando um pouco, né, como passa a ser essencial, né, parte agora da nossa sobrevivência, né, pessoal, profissional, o uso dessas soluções todas. E você comentou um pouquinho ali nos bastidores, né, da sua viagem, né, até a China, para conhecer um pouquinho mais, né, desse universo de soluções. O que você viu e tem visto de tendências e de possibilidades de aplicação em relação a essas soluções todas? Perfeito. Acho que o interessante comentar, a gente fica pensando, né, nessa adoção tecnológica, até as perguntas de como chega para as pessoas. A minha impressão foi que
na verdade a coisa já está tão presente que as pessoas já nem mais percebem. Então pode ser desde que acostumado a ter câmeras ali que fazem detecção facial e ajudam em vários aspectos, desde ajudar a controlar o trânsito até a parte da segurança pública. As pessoas estão acostumadas, elas convivem com aquilo. Mas o que chama muita atenção, na verdade, o que me chamou muita atenção é perceber o tanto que eles estão super conectados. Mas a gente fala da internet e tudo mais, todo mundo muito conectado, mas eles estão super conectados numa velocidade incrível. Então é uma super conexão com uma velocidade de conectividade muito alta, com redes 5G ou Wi-Fi 7, por exemplo, que habilitam, por exemplo, a capacidade, se a gente pensar na parte de medicina, de repente uma cirurgia remota, complexa, em tempo real acontecendo. E, além disso, o que eu vi ali muito de perto, o que a gente vê um pouco acontecendo no mundo, é toda essa quase que corrida espacial pelos microchips, né? Na verdade, a gente vê, no caso da China, a China trazendo novas tecnologias, né, desenvolvendo essas tecnologias, criando capacidades de IA generativa e até mais barata do que a forma como foram criadas as outras, que também são conhecidas. Então, a gente vê um movimento talvez de economia, de escala nesse negócio, que é bem interessante. Uau, muito bom esse contexto aí geral, né? Acho que aí dá para aplicar um pouquinho para a área da saúde, Sócia. Né? Como que você vê, né, essa área da saúde hoje e as oportunidades assim que a gente tem tido? Vamos pensar no caso do Brasil, com um país muito grande, né, com muitas pessoas, e boa parte dessas pessoas dependem, por exemplo, do sistema público de saúde. E aqui eu vou trazer muito a minha opinião pessoal, tá? E das coisas que eu vi e das coisas que eu entendo que fazem sentido. Eu acho que a gente tem ainda alguns desafios, por exemplo, de integração de informação, de dados, e eu vejo uma grande oportunidade de alavancamento com o uso da inteligência artificial, por exemplo, desde a gente conseguir ter uma melhor educação das pessoas, na perspectiva de que, olha, eu vou cuidar da minha saúde antes de eu precisar ir ao médico, e com a inteligência artificial, imagina que a gente tem a capacidade de fazer com que ela sinta que tem um médico perto dela ali, ela sinta, às vezes a pessoa, sei lá, tá com uma dor de cabeça, vai no pronto-socorro, né? Eu não tô aqui querendo fazer nenhum tipo de diagnóstico, só tô dando alguns exemplos. Sim. Com a tecnologia, a gente vai conseguir entender muito especificamente cada pessoa e ter ali talvez uma forma de assistir essa pessoa para direcionar ela no caminho correto, por exemplo, para fazer o melhor uso do sistema público. E daí isso tem um efeito em cascata, que às vezes diminui a pressão no sistema, né, as filas que a gente conhece, tudo mais. Isso é um exemplo ali. Então a gente tem, para colocar isso dentro de um bloco, uma grande oportunidade de otimização dos processos de gestão do sistema de saúde pública. E além disso, a gente também tem outras grandes oportunidades, né? Saiu um estudo recente de uma pesquisadora da USP sobre o mapeamento da diversidade genética do brasileiro, né? Nós somos o povo com a maior diversidade genética do mundo, o que é muito interessante, porque imagina o seguinte, imagina que a maioria dos remédios ou dos tratamentos são pensados nos grupos padronizados. Na maioria, imagino eu, que sejam os grupos ali mais europeus, né? E quando a gente fala dessa diversidade genética e o nível que a tecnologia está chegando, quando a gente entra nessa linha de onde a inteligência artificial pode chegar, o que eu acredito é que ela pode ser um suporte, um apoio para a gente conseguir oferecer talvez medicina personalizada até para grupos populacionais que no contexto, no volume, às vezes ficam desapercebidos. Então a gente está indo por esse caminho, né? Então, e isso, de novo, gera todo esse efeito cascata positivo, no sentido de garantir que o sistema público ele está sendo melhor usado, que o sistema público oferece um serviço com melhor eficiência e com resolutividade, inclusive. Uau, gente, é muito incrível isso.
É muito personalizado, né? Nessa era aí de personalização, hiperpersonalização, né? Enfim, dentro do seu conhecimento, né, da sua concepção, quais áreas você enxerga que vão ter um processo de crescimento mais acelerado com tanta tecnologia, inteligência artificial generativa, né, e tudo que vem sendo construído e aplicado desde então? Hoje eu vejo da seguinte forma, eu acho que todas as áreas, né, como a gente falou aqui, vão ser impactadas. Mas existe uma grande onda que está passando que tem muito mais a ver com otimização de processos, com otimização de... às vezes você pensa, né, dentro do contexto geral, você tem coisas que são mais ali a operação do seu negócio e você tem coisas ali que tem mais a ver com o diferencial do seu produto, né? Tentando falar de uma forma mais abstrata. Hoje o foco está muito grande nessa parte operacional. Então, assim, eu consigo fazer com que, por exemplo, as minhas aprovações de contratos, elas sejam mais ágeis, elas dependam de menos processos humanos, por exemplo. Sim. Então, está muito focado aqui, né? E eu vejo que se você pega empresas que são talvez com um DNA mais nativo digital, eles já estão indo um pouquinho mais lá para frente, aí começa a falar de hiperpersonalização de jornada, por exemplo, como você falou, né? Às vezes, dependendo do nível, chega até no ponto ali de atuar como um suporte à criação de produtos específicos para perfis específicos. Isso aí eu acho que ainda está muito na ponta, mas a otimização, de forma geral, pensando nos processos operacionais, ela já está acontecendo e, ao meu ver, assim, bastante. E os setores, assim, que você apostaria maior crescimento, quais seriam? Bom, eu vejo que o setor de saúde tem bastante oportunidade. Acho que qualquer setor que tenha contato com o público, então se a gente pensar no modelo de plataforma, né? A gente está falando de educação, por exemplo, mas eu estava pensando mais até entretenimento mesmo. Então, e-commerce, marketplace, aí talvez isso vá um pouquinho para a cadeia logística também. Eu vejo esses setores se beneficiando muito ou sendo muito alavancados com possibilidades daqui. Que legal esse. Eu vou emendar numa outra aqui que eu já fiquei com uma curiosidade. Porque ouvindo você falar, né, e tanto que a gente também estuda por aqui, né, imersões que a gente também faz para conhecer um pouquinho mais desse universo, né, tecnológico, quais são os gargalos que você enxerga que talvez a gente não tenha visto ainda, ou que as pessoas tenham falado muito pouco? Onde é que isso tudo vai dar, né? A gente vem consumindo muita energia, obviamente, né, para trabalhar com essas inteligências todas, mas qual que é a tua visão? Perfeito. Eu acho que tem dois aspectos. Você falou de gargalo, mas talvez até pensar em pontos de atenção. Sim, também. pode ser. O primeiro deles primeiro, assim, eu acho que a gente tem que entender que não existe inteligência artificial sem dado. Se a gente não cuida de forma adequada dos dados, se a regulação talvez não evolua no sentido correto, a gente pode ser até um pouco bloqueado na evolução, né? Aonde a gente pensa que pode chegar. Ou negligente, né? Ou negligente. Esse é um aspecto. O outro é do ponto de vista se fala muito de IA responsável, né? Eu acho que esse é o grande ponto, porque se a gente pensar que qualquer processo de inteligência artificial, por natureza, ele vai ter o risco de algum viés, a gente precisa ser muito criterioso em como que a gente protege, é o que a gente chama de guarda-reio. Como que a gente cria os guarda-reios para garantir que aquilo realmente seja eficiente, que ele não está gerando viés, ou que ele está gerando a informação adequada e que ele não está criando problemas, por exemplo. Um outro aspecto que eu acho que é bem importante comentar é o de segurança da informação. No final das contas, o que a gente vê aqui é a grande possibilidade de uso de dados, criação de inteligência em cima desses dados de forma talvez nunca antes vista, né, muito democratizada, de forma muito fácil de usar,
E isso sendo aplicado em processos, em diversos setores, né? Diversas indústrias. Então, garantir que a segurança em volta desse ecossistema, que envolve desde das máquinas que estão por trás, serviços de cloud, computing, a interconexão entre todos esses atores tecnológicos aqui, cybersecurity para mim é um ponto muito relevante e muito importante. A gente tem que ter, isso tem que fazer parte já de largada, né, para que isso funcione. E aí, conectando com o que você falou, eu acho que isso aí é uma visão também, talvez um pouco mais opinião, mas eu acho que o grande limite que existe hoje talvez seja a capacidade energética. Por exemplo, se fala da IA geral, né? Se a gente chegar nesse ponto onde a gente tenha uma IA geral, né, pode ser que a gente chegue num ponto que a gente precise de tanto computador por detrás para processar isso tudo, que a gente comece a ter problemas com suministro energético, né? Já se fala isso, né? Eu estou dando minha opinião, mas eu já vi isso sendo discutido em alguns lugares. A gente vê, por exemplo, casos de data centers já pensados para supercomputadores, onde esses data centers eles já têm previsão de consumo energético maior do que cidades de médio porte. Então imagina isso expandindo. Então eu imagino que vai ter, claro que já está tendo, né, um grande movimento de pesquisa por novas fontes energéticas, maior eficiência no hardware. O grande ponto é o seguinte, eu tenho que resfriar, né, esse hardware. Ele gera muito calor. Então, eu preciso ter o sistema de refrigeração tem que ser muito bom. Ou eu vou construir o data center debaixo de uma geleira, por exemplo. Acontece, existem esses, mas de forma geral ele vai crescendo dessa forma, né? Então, eu imagino que isso seja uma grande preocupação. É um tema social e muito relevante, né? Para a sustentabilidade humana aí, inclusive. E tá tudo mudando o tempo inteiro, né? Assim, hoje é possível ainda prever alguma coisa para daqui 5 anos, para daqui 1 mês, para daqui 1 ano? Como que você vê a questão das tendências, assim? Acho que se arriscar, eu acho que a gente tem que olhar as tendências mesmo, né? Pensar assim, poxa, a gente tá falando muito também de computação quântica, tem muita coisa aparecendo, né? Se eu não me engano, foi em 2023 ou 2022 que sai o ChatGPT. De lá para cá, quantos modelos de LLMs que já saíram, né? Saiu o DeepSeek que dá uma balançada nesse modelo. Então, com certeza vão sair mais coisas, talvez eles se especializem mais. A gente fala muito de arquitetura de agentes, então essa visão de ter, né, a gente fala de força de trabalho, né, força de trabalho de agentes, ajudando a aumentar a capacidade humana. Então, eu tentando fazer algum tipo de previsão, eu vejo isso acontecendo, né? Eu vejo isso virando realidade. Então, o ser humano trabalhando com uma capacidade cognitiva aumentada com esse seu parceiro digital aqui ajudando a tomar melhores decisões, criar coisas novas. Então, é isso. Eu vejo isso se evoluindo, se consolidando, e isso deve trazer outras coisas que a gente não tem nem como prever, imaginar. É obrigatório ter no currículo hoje se aproximar dessa área. Se eu puder ousar dar alguma dica aqui, eu acho que sim. Assim. Você acha que vai ocorrer assim, profissões que vão desaparecer realmente com o tempo? Tem algumas assim. Palpite, aí a gente tem que olhar a história, né? Sempre tem profissões que desaparecem, né? Quando a eletricidade veio, algumas profissões desapareceram. Ela vai evoluindo, ela vai se transformando e eventualmente vai acontecer também. E hoje, Marquinhos, você... Aí a gente já chama ele de Marquinhos. Eu ia falar isso. É o costume, né? É o tomar água. Exatamente, é o fogo pra tomar água.
Não, porque, né, tantos anos, então, faculdade, como ele falou, né? Então, se a gente já tem cabelo branco, a gente já está revelando aí nossa idade. Mas onde que você vê que são fontes, possíveis fontes de informação confiáveis, assim, né, para que a gente possa se aprimorar, estudar e ler, porque também eu acho que as pessoas ficam um pouco na dúvida, assim, nossa, eu tô me atualizando agora, daqui a pouco eu já tenho... E é realmente constante, não tem como parar, né? Bom, aí depende. Se você quer se preparar para ser um profissional técnico que atua nessa área, aí você tem que procurar fazer cursos especializados nas tecnologias que estão por detrás. Você vai aprender a mexer com LLM, você vai tirar a certificação dos provedores de computação de alto desempenho, né? Você vai por esse caminho. Agora, se você é uma pessoa que quer usar, quer aprender a fazer prompt, olha, eu diria assim, começa a usar, vai entendendo como funciona, vai aparecer novas opções ao longo do tempo, vai entendendo ali o que melhor funciona para cada um, né, para cada objetivo específico. Se quiser procurar cursos específicos, tem alguns cursos que você pode procurar, por exemplo, nessas plataformas de curso mesmo, tem alguns cursos bons, Udemy, Coursera, eu acho que faz sentido. E pensar naquele negócio que eu falei antes, né? Não é exatamente a tecnologia, é a lógica, né? Como a gente pensa, né? Começar a evoluir um pouco esse pensamento crítico, o pensamento sistêmico, e aí vai aprendendo, porque no final das contas tudo isso vale para a vida real e vale aqui para a IA generativa. Tudo é como você faz a pergunta, você tem que saber fazer sua pergunta. Então o prompt nada mais é do que você saber fazer sua pergunta, você otimizar ela para você garantir que aquela interação com a máquina ali, ela está sendo o mais otimizada possível também. Porque uma coisa é eu pegar o chat GPT, por exemplo, aqui, fazer 2, 3 perguntas, eu estou controlando o meu custo. Agora imagina que eu estou pegando isso daqui, eu estou encontrando uma forma de implementar ele dentro de uma operação minha. Aí, imagina, não é 1, 2, 3 perguntas, são várias perguntas, isso custa. Então, são os tokens. Exato. Então você tem que saber como fazer a pergunta, né? Então acho que é importante começar a mexer, começar a entender como funciona, vai vendo o que vai aparecendo novo, né? Hoje a gente tem coisa que é especializada para imagem, tem coisa que é especializada para texto, e eu acho que pensando muito no soft skills ali, que é o que vai... Eu acho que é o que vai diferenciar essas pessoas. Muito bom, gente. O prompt não é fazer aquela pergunta básica. Eu acho que tem gente que já está querendo que o próprio LLM faça a pergunta, né? Então, assim, já tem uma... Aí é demais, né? Aí é demais, a gente tem que realmente ser humano, né? Ter o pensamento crítico, exercitar isso, treinar a nosso favor, né? Pensar que qual que é o grande diferencial do ser humano? Essa capacidade de... Eu ia falar pensar, mas não é nem pensar, é de imaginar, né? A gente imagina. Sim. E o que a gente imagina, a gente sonha, a gente transforma em realidade. Né? Olha tudo isso que aconteceu, né? Isso. E aí, mas a gente precisa dormir, a gente tem necessidades fisiológicas, às vezes o nosso cérebro está cansado. A ideia é que a IA generativa, ou que isso venha a ser, na verdade, como que eu posso dizer, aumente a capacidade humana, né? Não é que vai substituir, mas sim trazer todo esse diferencial do ser humano. Por isso que eu acho que o soft skill é pontuado como muito importante. Porque o grande ponto é assim, o quanto você é criativo, o quanto que você imagina. Porque aí, né, eu sempre faço esse paralelo. Se todo mundo estiver usando a mesma coisa dentro das empresas, quais são os diferenciais competitivos que essas empresas geram? Sim. O diferencial vai ser aquele ser humano que está lá por trás com essa capacidade de imaginar e de sonhar e utilizar essa tecnologia para acelerar, alavancar, né, toda essa capacidade. Olha só, se nessa daí a gente sai ganhando. Aqui a gente tem muita criatividade, muito até bom. Demais. Chega a ser algumas vezes loucura. Tem que falar assim, calma mesmo, vamos devagar. Vocês podem ir testando ali a gente já... Vamos criar um agente para eles irem testando, fazendo o teste da criatividade. Eu fiz recentemente, fiz um MBA de inteligência artificial.
e fiz uma imersão de multiagentes, que eu saí da imersão doidinha. E agora eu vou criar um voltar. exército. É um exército. E porque a gente pensa, né, nas dores assim do dia a dia, que são mais operacionais, processos que são repetitivos, e você pensa, como que eu vou utilizar para resolver isso, né? E começar a mapear, assim. Então, é bem interessante, é maravilhoso, né? Também Tem muito potencial. tem muito potencial. Pensando nisso, a gente fica aqui loucubrando, né, as coisas, mas na sua visão aí, Marcos, a inteligência artificial, ela potencializa ou ela substitui, né, o humano? Potencializa. Sem dúvida. E eu vejo também o seguinte, né? A gente... Tem muita história, né? De, vai roubar, vai deixar de existir. O que a gente falou agora há pouco, né? Todo o advento tecnológico que faz uma grande disrupção, né? Eventualmente, algumas profissões elas vão ser mais impactadas ou até deixar de existir. O cara que passava lá toda noite no poste acendendo o lampião lá, não foi mais necessário quando todos os postes ficaram conectados e a energia elétrica fluiu. Pode ser que aconteça aqui também. Mas o que eu vejo também é assim, o ser humano ainda é o que está por detrás ali, ajudando a evoluir ou até criando os diferenciais ou as especificidades que vão ser os diferenciais competitivos, né? Então, às vezes você pega dentro até de uma área mais operacional e dentro desse processo tem gente que conhece muito daquele processo, sabe o que funciona, o que não funciona. O senso crítico é importante aqui, porque essa pessoa talvez ajude a fazer com que esse processo de inteligência artificial seja mais eficiente ali. E essa pessoa começa a ser quase que o treinador ali dessa IA para que ela se aprimore, se aprimore, se aprimore. Mas independente disso, eu acho que o grande objetivo é potencializar. A gente tem um amigo também, né, que já veio aqui no Cobogós, que é o Miguel Genovese, e ele é especialista em inovação. E ele fala assim, que ele vê que uma grande crise vai ser o CDN, futuramente. Aí você acabou de falar também hoje aqui, falando da questão de energia dos servidores, né, de A geral. E você vê a gente tem a questão do computador quântico também. Você vê, assim, esse uso do computador quântico também... O que poderia trazer de benefício e o que vai necessitar também do outro lado dessa infraestrutura que a gente está falando. Perfeito. Bom, aqui eu vou me arriscar muito porque eu não sou especialista nessa área. Eu tive a oportunidade eu trabalho com colegas que são especialistas e tive a oportunidade de falar com alguns especialistas, né? E sempre é colocado como o computador quântico é uma grande aposta. Na verdade, ele vai sendo desenvolvido porque a gente já tem muitos problemas aí que se a gente colocasse para processar no nosso computador mais avançado, um computador de alto desempenho mais avançado, isso levaria décadas ou talvez centenas de anos para processar, se a gente pegasse a nossa capacidade de processamento. O computador quântico, na essência, né, eu não vou explicar a diferença da física quântica ali, porque eu também nem sei falar direito disso, mas na essência o que ele oferece com esses estados quânticos que acontecem ali dentro é uma capacidade de fazer um processamento muito mais rápido. Então, em teoria, uma coisa que duraria décadas vai durar ali, sei lá, horas, semanas, mas vai ser muito mais rápido. E aí, onde que isso entra, né, na vida real? Imagina, por exemplo, que a gente precisa fazer muitos testes de hipóteses, a gente precisa testar muitos cenários, e todas essas coisas precisam acontecer em paralelo. Se a gente voltar ali para a visão do DNA humano, pensar em coisas específicas, definir moléculas que atuam em certas enfermidades que acontecem baseado em certos DNAs. Só isso aí eu já tenho um monte de variável que vai acontecer coisas do tipo assim, vamos juntar essa molécula com essa molécula, pegar essa combinação aqui de DNAs, vamos fazer ligações do tipo tal e vamos ver que resultado que isso dá. Então,
teste. E aqui eu não estou afirmando nada, eu só estou tentando dar um exemplo. E então a computação quântica, ela vem, na verdade, para conseguir que a gente seja capaz de chegar a conclusões que levariam muito tempo para chegar. Ou seja, o potencial é a gente começar a acelerar descobertas. Seja, por exemplo, no campo de novos materiais, né, para fugir aqui um pouco desse exemplo que eu dei, que é mais relacionado à saúde, novos materiais. Sempre vai ter uma corrida por materiais mais resistentes, né? Mais eficientes, que aguentam mais pressão, né? A gente está falando de mandar colonizar Marte, por exemplo, que tipo de material que vai aguentar, que tipo de material que é mais barato, e talvez seja um outro cenário para isso. Eu preciso fazer vários testes com várias variáveis e isso não pode durar um século, né? Porque aí ninguém mais. A gente não vai ver o que está acontecendo. Então, acho que é por aí. Nossa, muito bom, que incrível. Falamos Pena até que tá acabando. Até de Marte. Mas, Museu, muito bom. Esses esclarecimentos todos, né? Muitos insights, gente. Uma aula, na verdade. A gente costuma dizer que a gente não tá gravando mais um programa. A gente tá fazendo um masterclass aqui. Porque, olha... É verdade, é um canal também de educação, a gente aprende muito com vocês todos. É muito maravilhoso mesmo. E foi muito esclarecedor, né? Porque acredito que todo mundo tem muita curiosidade de saber um pouquinho mais de como explorar isso de uma forma profissional, como uma nova profissão. Gente, tá na cara aí, né? Que quem tá buscando mudança de carreira, a IA é um campo perfeito agora, nesse momento, para isso, né? Perfeito. Se você me permite, né, para conectar, porque como a gente tem aqui como tema a carreira em si, né, a gente vai falando de algumas coisas, assim, bem amplas, e inclusive recentemente eu tenho ajudado um rapaz que quer entrar na carreira de TI, mais especificamente, e eu tenho ajudado ele tentando dar uma visão sobre carreira de dados, né? A carreira de dados que pode chegar lá na inteligência artificial. Então, para as pessoas mais técnicas, tem caminhos, né? Eu falo, então, assim, poxa, se eu tivesse que começar hoje, o que eu iria aprender? Eu iria aprender Python, eu ia entender como funciona esse negócio. Aí eu ia começar a entender um pouco dos conceitos de ciência de dados. Eu ia começar a testar aquilo ali. Tem uma plataforma que se chama Kaggle. O que é essa plataforma? Essa plataforma é uma plataforma onde empresas e outras iniciativas publicam desafios para serem tratados ali com inteligência artificial, com ciência de dados. Então, imagina que dentro da minha empresa eu queira otimizar o meu motor de recomendação, para dar um exemplo qualquer aqui. E o que as empresas normalmente fazem, eles anonimizam os dados, eles pegam esse conjunto de dados que eles entendem ali que é o que vai ajudar, eles colocam lá dentro para as pessoas e é aberto, você não precisa pagar nada, você vai entrar lá e você vai assim, eu quero entrar nesse desafio. E tem desafios que são premiados ainda, então às vezes você conseguiu resolver um problema da empresa, isso está associado a um prêmio. Legal. Então, isso lá no começo, quando eu comecei me enviesar um pouco mais para a área de ciência de dados, eu usei muito essa plataforma. Legal, olha aí, uma super dica, né, de iniciação aí, né, e de preparação também para uma nova profissão. Isso aí. E encerramos aqui o papo de hoje. Tava muito bom. Volte mais vezes, Larson. Tem que me chamarem. É maravilhoso de conversar com você. E aí eu acho que a gente vai ter aí muita coisa acontecendo, muita novidade ainda, que com certeza você vai ser uma grande fonte de dados pra gente. De consulta. Zília. Muito obrigada pela participação, pela presença, né, literalmente aqui nesse bate-papo. É uma honra de ter aqui, né? Muito bom, obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, tá? Tô muito feliz em estar aqui e compartilhar um pouco, né? Eu acho que não vem com nenhuma pretensão de ser dono da verdade, saber de tudo, mas acho que nessa caminhada, né, essa experiência que eu já passei por algumas coisas e poder trazer aqui, compartilhar um pouco dessa visão, poder falar um pouco da carreira nessa área é algo que me dá eu fico grato por isso. Obrigado. Que legal. Obrigada, nós também. Obrigada.
E é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, compartilhe este bate-papo com mais pessoas, porque esse assunto é interessante e muito relevante para você e para todo mundo, né? A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada aí pela sua audiência. Obrigada. Obrigado.